Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Jó, capítulo 31, verso 1, e do verso 9 ao verso 12. Não é à toa que alguns homens de Deus se tornaram inspiração para nós, isto é, suas vidas tornaram-se um testemunho e um exemplo em muitos aspectos, de modo que em algumas atitudes devemos seguir seus passos. Em relação a Jó é dito: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago capítulo 5, verso 11. Aqui vemos a paciência de Jó como exemplo para os crentes. Todavia, não é de paciência que falaremos, e sim de algo além da paciência de Jó, algo que é de grande relevância e expõe sua maturidade em relação ao pecado, maturidade que deve nos servir de exemplo. É declarado por ele: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, e, se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, ou seja, Jó sabia que o que se passa em nosso coração, que é contrário à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, já é considerado algo digno de punição. A isso, ele prossegue dizendo: que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Aquilo que Jesus declarou no Sermão do Monte, dizendo: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Mateus capítulo 5, do verso 27 ao 28, era real no coração desse servo de Deus. O Espírito Santo encontrou em Jó um coração aquebrantado e sensível aos ensinos divinos, e revelou-lhe que o pecado não precisa se tornar prática para ser considerado pecado. De maneira semelhante à de Jó, o salmista clama: não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Salmos, capítulo 141, verso 4. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmos capítulo 19, verso 14. Muitas vezes questionamos a possibilidade de homens como Salomão serem salvos por suas muitas mulheres e as consequências disso. Todavia, será que em nosso coração não temos alimentado impureza semelhante com infinidade de mulheres? Que a realidade do pecado cause temor em nossa alma e um desejo por proferir palavras e nosso coração meditar no que é agradável a Deus. Se a realidade do pecado para você se limitava a práticas, de modo que você vem acumulando, sem temor algum, atos impuros no coração, confesse ao Senhor, crendo que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Que o Senhor santifique nossos corações continuamente. Amém. No.